A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Vamos agradecer a Deus por esse dia que nós estamos passando, né? E também tendo a honra e o prazer de estarmos falando com Ele agora, né? Com Deus, nosso Pai Celestial, né? Com Jesus Cristo, Espírito Santo e os anjos, né? Então é uma família grande, de grande poder, né? E esse poder também, ele socorre a nós, né? Amém? Vou fazer aqui uma leitura bem explicada em Filipenses 2, capítulo 2 ao 15, né? Muito importante essa leitura para nós. Então diz assim, ó. Eu gostaria de citar 3 exemplos. Que exemplos nós temos agora para explicar a Deus? Qual é o exemplo que nós temos de explicar a Deus e agradar a Deus? E sabermos que está correto, a palavra de Deus. Então vamos prestar bem atenção, porque ele diz assim, ó, versículo 12, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que ele está dizendo? Jesus dizendo, quando ele estava aqui, estava presente, ele subiu, está na ausência. Como é que nós estamos na ausência de Jesus? Porque ele está lá em cima, está no céu com o Pai, mas estão vendo nós. Ou nós vamos dizer, ele não está mais aqui, não sabe mais. Será que é isso? Não. Aí diz assim mais, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. E tremor, porque o tremor não é tá tremendo, é aquele medo não, respeito forte que faz você tremer no respeito por Deus, né? E aqui no versículo 3 diz assim, 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como é que nós estamos, nosso querer diante de Deus? Como é que nós estamos realizando os nossos desejos diante de Deus? E segundo a sua boa vontade. Nós estamos fazendo as coisas para Deus, que Ele determina, com a mesma vontade que Ele tem para nós. O mesmo gosto, o mesmo amor dele fazer para nós faz para Deus. A obra de Deus. A palavra de Deus, o respeito pelo temor na palavra de Deus, pelo poder que Deus tem em nós, né? Será que nós fazemos isso? O versículo 14 ele diz assim, ó, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Não ficar clamando, reclamando, criando contenda, desaquietando, deixa isso para lá. Esquece tudo, esquece a murmuração e contenda. O versículo 15 ele diz assim, ó, para que vós temeis, torneis irrepreensível e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta. Como é que nós estamos vivendo como filhos de Deus no meio de uma nação perversa, má, corrupta? Como é que nós estamos? Sem ser culpáveis, sem estar culpando a Deus, porque esse povo, porque essa violência, não, para apenas orar e obedecer a Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós temos que ser a luz do mundo, não importa se está a treva, não importa que está a violência, como tiver, mas nós temos que mostrar que nós somos luz do mundo. Por quê? Porque não tem a luz do Espírito Santo, tem a luz de Deus em nossa vida, né? E isso que é o importante para a nossa vida. Nós temos que crer, acreditar, confiar e não partir para o lado da perversidade, como é uma vingança, né? Que a vez, fez o mal, eu vou fazer, fez aquele, eu vou fazer. Não, Deus não quer isso.
de nossas vidas. Não vamos ser corruptos, porque o mundo é corrupto. Não vamos ser perversos, porque o mundo está cheio de perversidade. Nós temos que agradar a Deus, porque é o que diz aqui, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então nós resplandecemos como luzeiro, porque nós temos a luz de Deus. Nós temos a luz do Espírito Santo. É isso que Deus quer em nós. Enquanto nós não for corrupto, nós não for deprazível, não for perverso, nós somos luz do mundo. Porque é uma luz que Deus dá. Mas quando nós passamos a fazer isso, nós passamos a ser o quê? Treva. Escuridão. Porque nós perdemos a luz divina. Então não vamos murmurar, que nem falou aqui, nem criar contenda. Deixa tudo que lhe pertence, o que me pertence, do inimigo, sei que para lá. O que me pertence que eu tenho que ter, o que é? O que vem de Deus. O que Deus tem dado para mim. Essa luz, né, como um luzeira que nem uma luz, uma lamparina que põe acesa, uma vela acesa, tem essa luz, só que essas são as luzes naturais, mas essa luz que nós temos é a luz espiritual da divindade de Deus em nossa vida, amém? Aqui também então, fala assim, então notamos, o Espírito Santo afirma que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar de acordo com a sua vontade. Será que nós estamos fazendo o querer de Deus? Estamos realizando todas as coisas no querer de Deus? Mas tem muitas pessoas que querem ser o Deus, que é o Espírito. Porque ele fala aqui, ó, o Espírito Santo afirma que Deus é quem opera em nós o querer, o realizar de acordo com a sua vontade. Mas tem muita gente querendo ser o Espírito Santo, querendo ser Deus. Mas o próprio Espírito Santo está explicando, afirmando que Deus é quem opera em nós. Mas tem muita gente que acha que ele que está operando em Deus. Porque ele quer fazer por conta dele, quer fazer por jeito dele, do jeito dele. Então não é, o próprio Espírito Santo está afirmando essa verdade, que é Deus quem opera em nós, o nosso querer a realizar de acordo com a sua vontade. Será que nós estamos realizando nossos desejos tudo de acordo com a vontade de Deus? Ou não? Ou não estamos? Estamos fazendo pela nossa vontade. Será que a nossa vontade é a mesma que Deus quer que nós façamos? Não, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque aqui não é um homem, uma mulher, nem ninguém que está confirmando, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que está confirmando, amém? Agora, como resultado disso, veja bem, com temor e tremor, isto é, numa atitude de reverência ao amor, ao Deus, tá vendo? Tudo nós tem que ter a reverência do amor de Deus, do amor em Deus. Sem essa reverência de amor, estamos fazendo tudo errado. Porque Deus quer que nós façamos da vontade dele, realizar de acordo com sua boa vontade, com a vontade de Deus, tá? Aqui demais, e de confiança em sua obra. Você estamos tendo confiança em nossa obra? Nós estamos confiantes que nossa obra está agradando a Deus, que é a que Deus quer de nós, que o Espírito Santo está afirmando que Deus está operando em nós e nós estamos fazendo essa obra, ou é por nossa conta, ou é do nosso jeito, ou é do nosso querer, ou é do nosso realizar. O Espírito Santo afirma que é de Deus. Amém? Aí diz aqui, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como é que nós desenvolvemos a nossa salvação? Primeiro nós buscar Cristo, buscar a Deus, guardar os mandamentos de Deus, nós ser tudo com reverência de que vem de Deus, tudo pela vontade de Deus, pela boa vontade que nem o Espírito Santo acabou de afirmar aqui na palavra. Eu estou falando, mas só minha voz, a palavra aqui é do Espírito Santo afirmando que tudo tem que ser como Deus quer. Tudo tem que ser o querer de Deus e o realizar de Deus de acordo com sua boa vontade. Para o que Ele quer sua boa vontade, nós sejamos
quer nos salvar, ó, tá aqui, ó. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas é pelo nosso querer ou querer de Deus? Por nossa obra ou por obra de Deus? O Espírito Santo está afirmando. Deus é quem opera em nós, tá? O querer e a realizar de acordo com sua boa vontade, de acordo com a vontade de Deus. Mas se eu estou pregando, se eu estou falando, mas é por minha vontade, é como eu estou querendo, achando que é eu que sou a palavra, é eu que eu estou errado. Porque para começar a palavra é Deus. A Bíblia foi escrita, dada por Deus. Deus é o autor da palavra dele. E tem muita pessoa querendo ser o autor, mas é engano, tá? Olha, isto é de vermos trabalhar para o crescimento espiritual. Será que nós vivemos trabalhando para o nosso crescimento espiritual? Se nós estivermos aqui, que nem o Espírito Santo afirmou, que Deus é quem opera em nós, do querer realizar, nós estamos crescendo espiritualmente. Mas quando nós estamos fazendo nosso querer, nós estamos fazendo o querer da carne, esperando por nossas atitudes, por nosso falar, como nós quer, mas Deus não diz isso. É trabalhar para o crescimento do Espírito Santo, quando nós deixamos Deus operar em nós. E não assumir uma atitude indolente e preguiçosa. Ter preguiça da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Não podemos ser preguiçoso e nem indolente. Indolente é aquela pessoa que não liga para nada, não está nem aí, né? Agora aqui diz mais assim: o nosso Deus e Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo. O nosso Deus e Salvador espera que sejamos em nossa vida prática filho dele em meio de um mundo pervertido e corrupto. Tá? Se nós cair na perversidade e na corrupção, já não somos o filho de Deus, mas o filho da perdição. É o que fala a palavra. Quando nós não queremos andar como Deus quer para nos salvar, sejamos em nossas vidas práticas filho dele. Mas quando nós, embora que esteja no meio da corrupção, no meio da verdade, mas nós não somos, porque somos filhos de Deus. Aí diz mais aqui: nosso Deus separa que neste mundo de treva sejamos como luz representante. Está vendo? Deus quer que nós, nesse mundo de trevas, sejamos como luzes resplandecentes, pois Deus é a luz e nós somos filho dele. Enquanto nós for filho de Deus, nós somos luz. Porque o resplandor da luz de Deus faz nós ser luz, não treva. Mas quando nós entramos na corrupção, na perversidade, na iniquidade, nós passamos a ser treva, porque não estamos fazendo a vontade de Deus, que Ele quer que nós seja, para nós sermos filhos dele. Entendeu, meus irmãos? Isso é muito importante em nossa vida. Aqui eu vou ler mais, olha, uma palavra muito importante que Deus tem para nós. Para o seu crescimento espiritual e por ser seguinte não consegue agradecer. Nós não agradecemos a Deus, nós crescendo espiritualmente e por conseguinte não consegue agradecer. Nós vemos que nossa vida espiritual está crescendo, está tudo. Não vamos agradecer a Deus? Por quê? Quem deu isso? Deus, por quê? A palavra foi do culto ontem. Pela graça. Tudo que vem de Deus é pela graça de Deus. Não que às vezes nem nós merecemos, mas pela bondade da graça dele, ele nos permite, né? Olha, na atitude de ser honesto, sincero, verdadeiro, no falar, isto implica honestidades no negócio em todas as transações, associações, ações da vida. Olha, atitude diante da
Vou falar porque a palavra tem que falar o que é verdade. Na atitude diante da sexualidade, que de uma forma ou de outra envolve todo o relacionamento humano. Mas que jeito nós vivemos diante dessa sexualidade, que nós somos obrigados, mas viver de outra maneira. Um trai um, outro trai outro, Deus não quer não. Esse relacionamento é humano, não espiritual. E é pecado. Olha, pois masculinidade, segundo a Bíblia, não significa apenas ter a capacidade de se relacionar com julgamento. Tudo é que Deus te dá. A própria Bíblia diz, né? É homem, é masculino, é homem, pode ter 10 mulheres que antigamente. Ele não está falando isso. Mas, segundo a Bíblia, não significa apenas ter a capacidade de se relacionar com julgamento, tá? Se você é com julgamento só com sua esposa, seu esposo, tudo bem. Mas saiu fora disso, já é pecado e Deus não mostra isso, tá? Mas ter para, olha, com as mulheres em geral, uma atitude semelhante à de Jesus. Como foi a atitude de Jesus diante das mulheres? Perdoar, respeitar, dar força e espiritualidade, não carnal. Isso Jesus fez. De gentileza, ternura, respeito, bondade, acolhimento, proteção, liderança amorosa e cavalheirismo. A mulher ficou para ser respeitada que nem Jesus respeitou. Ser cavalheirismo, ter ternura. O que é ternura? Para é uma ternura, não, ternura de amor, de agradecimento, respeito, bondade, saber acolher, proteger, liderança amorosa. Entendeu? É isso que tem que ser, que é o que Deus quer desse jeito. Não é porque o homem acha que ele é homem, é subordinado a todas as mulheres para ele. Ou ele é mais do que toda mulher do que a mulher. Jesus não foi isso. Jesus foi tudo que eu li aqui. E bom, amém? Seja você também. E eu também. Agora vai uma parte aqui. A feminidade, da mesma forma. O mesmo que tem o homem com a mulher, tem a mulher com o homem. Que diz aqui. A feminilidade, da mesma forma, significa respeito, submissão e deixar-se proteger, o deixar-se cuidar. Então, as mulheres também têm o mesmo direito de cuidar, proteger, né? Da maneira que podem. Respeito. Entendeu? É isso que Deus quer, que a Bíblia fala também. Tanto um como o outro, para não ter dúvida, né? Aí diz mais aqui, ser santo é irrepreensível, portanto, abrange todas as áreas da vida. Como é ser santo? Não é um santo que Deus quer fazer, vem em santidade, com respeito, com amor, com carinho, abrangendo todas as áreas da vida, em todo sentido. Não só é na igreja, não só é na casa, é na rua, no trabalho, na condição, onde tiver. Tá? Aqui diz, segundo Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Como é que nós somos diante de Deus? Somos repreensíveis ou irrepreensíveis? Irrepreensível é porque não faz por onde Deus repreender a nós. Aí diz aqui mais, esta fase tem 2 aspectos, vamos ver qual é. Primeiro, o que significa ser santo e irrepreensível aos olhos de Deus? Isto é, de acordo com os padrões dele, mas isto já está implicando nos próprios conceitos bíblicos das palavras anteriores. Onde está essa base? Mas Deus está dizendo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Como é que nós estamos sendo diante dele? Essa repreensão ou somos reprimidos cada hora? Aí diz mais aqui, ó. Segundo, a ênfase aqui significa estar na presença dele. Como é que nós estamos na presença de Deus? Como que nós estamos na presença de Deus?
Amém, meu irmão? Analise sua vida, suas obras, suas atitudes. Esta é toda a razão da condição espiritual que ele realiza em nós, olha. E espera que correspondemos. Ele deu uma vida espiritual para nós e espera que nós estejamos correspondendo com o que ele está dando para nós, com o que ele quer de nós. Será que nós estamos fazendo tudo de acordo com o que Deus quer, como Deus quer? E aqui diz mais assim, é porque ele nos quer em presença. Ele quer nós na presença de Deus. Não é que ele não está em presença, mas que jeito está sendo essa presença nossa diante de Deus? Como nós estamos sendo presentes diante de Deus? Qual é a nossa vivência, nossa atitude, nossos desejos, o nosso querer? Vamos deixar Deus trabalhar nossa vida. O próprio Espírito Santo fala aqui, afirmou que nós temos que deixar Deus trabalhar nossa vida, né? Aqui ainda diz mais assim, olha, disse-lhe, que é segundo Reis 3,14, diz assim, ó, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei da Judéia, não te daria atenção, nem te contemplaria. Será que nós estamos contemplando a Deus como Ele quer mesmo? Obedecendo como Ele quer? Eliseu respondeu que obedeceu o rei. E nós não podemos resolver a Deus? Ainda diz, olha, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. E trazer, eu estou na presença de Deus, eu estou na presença do Senhor dos Exércitos, que é Deus, né? Estou na presença. E se eu respeitasse a presença de Jofá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te compraria. Mesmo assim é ele. Ele respeitava o rei, mas o maior respeito era ele diante de Deus. Era contemplar o nome de Deus, a palavra de Deus. Isso é que falta muito em nossas vidas hoje, né? E nós às vezes achamos que tudo é como nós queremos, como nós queremos. Mas o próprio Espírito Santo fala que nós somos de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, não o nosso querer. Aqui diz mais, eu gostaria de citar um personagem do Antigo Testamento, que é para nós um dos melhores exemplos do que existe, do que isso significa. Eliseu. O exemplo de Eliseu, né? Eliseu estava na presença de Jofá, rei de Judá, rei do sul, e do Jordão, rei de Israel, rei do norte. Eliseu sentia verdadeiro desprezo por Jorão, porque este era um rei ímpio. Daí a rudeze da sua palavra. Ele vivia lá, mas ele via desprezado por esse rei, porque rei Jorão, ele era ímpio. Ele não era um povo de Deus. Eliseu, no meio dele, era um povo de Deus. Aí diz mais aqui, mas Eliseu também revela a consciência de si mesmo diante de Deus. Nesta palavra, o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Então não importa se está sendo humilhado por o rei, na terra, por ninguém, mas você está na presença de Deus. Que nem Eliseu. Estou não aceitando isto com ele, para que o aceitamos, mas ele recusou. O rei aqui diz, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitei, estou com ele para que o
aceitasse, mas ele recusou. Tá? Ele não queria estar à presença. Mas ele aceitou Jesus. Ele aceitou a palavra de Deus. Ele, com todas as obediências que estava esse povo, ele não deixou de respeitar, de estar na presença de Deus cada dia momento. Nós também. Não importa onde nós estamos, não importa nem onde, com quem estamos, mas primeiro vamos estar na presença de Deus. Vamos ser um Eliseu na vida. Justo, correto, sem corrupção, mas na presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida é muito importante. Que essa mesma presença que nós temos aqui, nós podemos levar para a glória. Deus quer nós presentes com Ele aqui e na glória. É o que nós devemos cada dia mais buscarmos essa presença de Deus. Olha, é brincadeira o que ele falou aqui. Porém, ele disse, tão certo como vivo o Senhor, eu cujo presença estou. Olha, vamos fazer isso na presença de Deus, né? Estar na presença de Deus a cada minuto, a cada momento. Amém? Amém. Vamos ser um Eliseu na vida. Amém? Que Deus abençoe cada um. Eu quero agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por dessas palavras nesse momento. E que cada um guarde essas palavras no seu coração. Amém? Fica todos com Deus.